Olá, hoje a gente vai estudar sobre o Poder Legislativo, em especial o Congresso Nacional e suas atribuições, que estão alocadas entre os artigos 44 e o artigo 50. Então é o seguinte, o primeiro questionamento que a gente se faz é: quem faz parte do Congresso Nacional? Conforme o artigo 44, o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Isto é composto pelos deputados federais e pelos senadores. Ou seja, o Poder Legislativo Federal basicamente é esse. E aí você me pergunta também quantos deputados um estado pode ter. Esse número varia. O número total de deputados por estado e pelo Distrito Federal, ele deve ser estabelecido por uma lei complementar proporcionalmente à população. Porém, que tenha no mínimo 8 e no máximo 70, conforme o artigo 45. Certo? Mas tem uma observação. Tem aqueles territórios que são aquelas unidades da federação que não se encaixam, não são estados ainda, né? São territórios à parte. Esses territórios, né, cada território, ele tem direito a 4 deputados federais, conforme o parágrafo 2º do artigo anteriormente citado. Certo? E os senadores? Os senadores representam o estado em que foram eleitos. Cada estado e o Distrito Federal elegerá 3 senadores, com um mandato de 8 anos. Todavia, a representação dos mesmos será renovada a cada 4 anos. E isso é possível porque cada eleição elegemos 1/3 ou 2/3 do corpo de senadores do estado. Ou seja, nesse ano vai haver votação. Nesse ano a gente elege pelo menos um senador. No próximo ano a gente vai ter que eleger 2. No próximo ano não, na próxima eleição. E na outra eleição ainda, a gente vai eleger 1 de novo. Aí depois, na outra eleição, 2 de novo. Sobre as votações das pautas, na verdade, as deliberações das comissões de ambas as casas e também, né, as próprias casas, né, da Câmara dos Deputados e Senado, isto é, as casas, a Câmara dos Deputados e o Senado são casas e elas formam o Congresso Nacional. Então, as comissões dessas casas e as próprias casas serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Para ser mais objetivo, em regra, existe um número mínimo para se dar início às deliberações. A maioria absoluta de seus membros ou metade mais um dos parlamentares com mandato vigente. Em um número do Senado, para exemplificar, são 81 senadores. Aí pensa comigo, visto que o Brasil ele tem 27 unidades da federação, ou seja, 26 estados e o Distrito Federal, um Distrito Federal. E cada uma dessas unidades tem que eleger 3 senadores, ou seja, 27 vezes 3, 81 senadores. Certo? A maioria absoluta de parlamentares é metade mais 1, ou seja, a metade de 81 vai dar 40,5. Mais 1, 41,5. Mas como não é possível ter esse meio, né? Vai ser só 41. Então, tradução. Precisa de 41 senadores para poder iniciar uma deliberação no Senado. Né? No exemplo que a gente está tomando. Porém, para uma votação de pautas, em regra, utiliza-se a maioria simples do voto, a qual é a metade mais 1 dos presentes. Traduzindo mais uma vez, se a gente já tinha 41 pessoas no Senado para poder abrir a reunião deliberativa, eu vou precisar de pelo menos metade mais 1 desses 41. Ou seja, eu vou precisar de 21 senadores, 21 votos, né, para votar a favor ou contra, enfim, né, para ter uma votação. Tá. Existem exceções, que é o chamado voto qualificado, mas isso vai ser estudado mais para frente. O artigo 48 fala sobre a competência do Congresso Nacional. Nesse artigo, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência da União, devendo ser submetida, por último, à sanção do Presidente da República.
Nota-se, em especial, alguns incisos, os quais o primeiro, o segundo, o quarto, o oitavo, o nono, o 11º e o 15º. Então são alguns incisos em especial que chamam a atenção. E aí você vai e me pergunta, mas existe alguma matéria do Congresso Nacional que não precisa passar pela sanção do Presidente da República? E sim, existe. E essa matéria está especificada no artigo 49 da Constituição. Neste caso, é bom observar em especial os incisos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 e 16. Então, são competências, a competência exclusiva do Congresso Nacional que tem que ser observada. É também muito importante esses incisos. Os outros também são, mas aqueles outros são mais simples, né? Não precisa ter tanto em mente. Certo? Convocação ou voluntariedade. O Senado, a Câmara ou qualquer dos deputados, qualquer das comissões pode convocar o ministro de Estado ou titular de órgão subordinado diretamente à presidência da República, incorrendo em, se a ausência não for justificável, em crime. Então, os ministros de Estado, eles também podem comparecer voluntariamente a qualquer casa ou comissão de ofício seu para expor um assunto de relevância de sua pasta. E isso ainda pode ser feito também por escrito, podendo o convocado incorrer em crime de responsabilidade se não responder em até 30 dias. Certo? O resumo fica o seguinte: o Congresso Nacional é composto por senadores, que é o Senado, e deputados federais, que é a Câmara dos Deputados. Nas eleições, os deputados federais são eleitos proporcionalmente ao número de habitantes do Estado, né, ou também do Distrito Federal, onde se candidatou. Ao passo que cada unidade da federação elege 3 senadores, alternados em 1/3 e 2/3 em cada votação. Para abrir uma reunião deliberativa, precisa-se da metade absoluta do tanto de parlamentares que compõem a casa ou comissão. E para votar, no entanto, basta metade simples dos votos dos presentes. Ou seja, basta metade daqueles 41, que no caso é aqueles 21 que eu havia falado. Cabe salientar que o Congresso Nacional dispõe sobre todas as matérias de competência da União, submetendo-se à sanção presidencial. Dispõe também de matéria exclusiva, disposta no artigo 49. O Congresso Nacional, por meio das casas ou comissões, pode convocar autoridade ligada diretamente ao presidente da República, incorrendo crime se aquele não comparecer ou justificar plausivelmente a sua ausência. Há também a possibilidade desse convocado ter requisições solicitadas por ofício da casa ou comissão, devendo respondê-la em até 30 dias, incorrendo em crime de responsabilidade. Essa autoridade também pode comparecer voluntariamente para tratar de assuntos da sua pasta quando achar necessário. É isso. Satisfeito? É o que se tem do Congresso Nacional por agora. Muito obrigado. Até mais.